O estilo de vida dos cristãos no final da Idade Média era muito difícil, muito regrado, muito reprimido, especialmente o das mulheres cristãs. Nesse cenário surgiram algumas mulheres cristãs que fizeram toda a diferença e foram imprescindíveis, inclusive, para a reforma protestante. Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre isso, e a base para esse estudo é esse livro aqui, ó, Uma Voz Feminina Calada pela Inquisição. Ele conta a vida de algumas mulheres de Deus desse período e como a atitude e a vida delas foram importantes para que a fé se desenvolvesse entre as mulheres e que como elas fizeram diferença no seu contexto. Então eu convido você a assistir esse vídeo até o final e conferir. Mas antes de continuar, eu convido você a inscrever-se no canal clicando no botão aqui embaixo se ainda não for inscrito. Clique também no sininho para ativar todas as notificações e não esqueça de deixar aquele like lindo que ajuda demais na divulgação. Além disso, lembre-se, vídeo novo todos os dias às 10 da manhã e às 5 da tarde. E também me siga lá no Instagram, @DiegoNascimento316. Uma das primeiras coisas que o livro nos mostra é qual o papel da mulher no final da Idade Média, especialmente ali no final do século XIII. A mulher é considerada maldita por causa do comportamento de Eva, porque Eva foi enganada pela serpente e consequentemente deu esse fruto para Adão. A mulher é considerada pela igreja e pela época como um todo como maldita. A mulher também não podia cuidar da sua beleza livremente, ela é extremamente reprimida por isso. Quando uma mulher cuidava um pouco mais da sua aparência, que ficava um pouco mais atraente, ela é extremamente reprimida pela igreja, pelos sacerdotes e pela sociedade como um todo, porque entendia-se que essa mulher estava querendo levar os homens ao pecado, querendo gerar a lascívia em seus corações. Então elas eram extremamente reprimidas e deviam se comportar nesse contexto, em suas famílias, em seus casamentos, como esposa de seus maridos. Elas não tinham a liberdade para conversar, para falar, para opinar, não. Inclusive, muitas delas apanhavam de seus maridos, eram agredidas, e isso era tido como normal na sociedade. O marido aplicar pena de agressão física, agressão verbal em sua mulher, ele era tido como um homem de Deus que estava tentando manter pura a alma de sua mulher. E como era a espiritualidade dessas mulheres no final da Idade Média? Elas não tinham acesso a seminário, elas não podiam ler a Bíblia ou falar publicamente, elas não tinham acesso a qualquer estudo. As mulheres alfabetizadas eram muito poucas naquela época, apenas aquelas que tinham muitas condições ou as que se tornavam freiras eram alfabetizadas. As demais não, permaneciam sem essa instrução. Sobre isso, o livro diz o seguinte: a mulher não deve aprender a ler ou escrever senão para se tornar freira, porque muitos males têm acontecido por elas lerem e escreverem. Ou seja, a cultura da época, a religiosidade da época desestimulava o aprendizado das mulheres, o ensino às mulheres, que elas tivessem acesso à instrução. Com isso, se desenvolveram muitas comunidades cristãs independentes. Um exemplo de líder dessas comunidades foi Margarida Kemp. Veja o que ela disse: o Evangelho dá-me o direito de falar de Deus, palavras sábias de quem entendeu a mensagem cristã. Se houver silêncio por parte dos discípulos de Cristo, as pedras clamarão. O Evangelho não só dá o direito, como atribui o dever de falar de Deus, de pregar a mensagem das boas novas. Lembrando também das palavras de Paulo em Gálatas 3:28. Em Cristo não há judeu ou grego, servo ou livre, homem ou mulher. Portanto, todos os cristãos estão incumbidos dessa tarefa. Então, Margarida Kemp foi uma das primeiras, uma das pioneiras na pregação do Evangelho neste cenário tão carrasco, tão repressor a expressão da mulher. Ela foi uma das pioneiras, se levantou contra o regime e começou a pregar as boas novas de Cristo, porque ela entendeu a Escritura e entendeu, Deus deu a ela a ousadia necessária para dizer, todo mundo pode anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, porque no Evangelho, em Cristo, não existe essa coisa de homem e mulher, não. Por causa de mulheres como Margarida Kemp, surgiu um grupo de mulheres denominados beguinas. Elas tinham um estilo de vida muito simples, muito devoto. Elas eram dadas às boas obras, algo que era muito evidente num cristão.
na igreja medieval. É claro que haviam muitos excessos, mas os cristãos que se dedicavam profundamente ao cristianismo tinham muitas boas obras. Veja o que o livro diz sobre isso. Do ponto de vista da espiritualidade, aderiram ao evangelismo, perspectiva que se constitui a partir da emergência dos movimentos medicantes no seio da experiência religiosa cristã e implicava a vontade de conhecer textos bíblicos na sua literalidade, a liberdade de pregação, o amor à pobreza, a constentação do mundo e a valorização do estilo de vida mais que a doutrina. Foram adeptas também de práticas ascéticas. As beguinas tinham liberdade para escolher a forma de viver. Com um estilo de vida de amor ao próximo, de cuidado aos necessitados e de devoção muitas vezes à pobreza, as beguinas elas assumiram o cuidado das prostitutas e dos leprosos de sua época, uma classe de pessoas que era vivia completamente à margem da sociedade. Então as beguinas começaram a cuidar deles e a anunciar-lhes o evangelho. O que aconteceu? Houveram muitas conversões entre eles. A pregação do evangelho entre elas era algo que começou a tomar uma proporção muito maior e elas corajosamente começaram a anunciar o evangelho às pessoas que conviviam com elas em suas comunidades e também saindo delas. Veja o que o livro diz sobre isso. As beguinas amavam as virtudes tais como humildade, penitência, fé, castidade, evangelização, comunhão com Deus e amor ao próximo. Para elas era impossível amar ao próximo sem lhe pregar o evangelho, sem lhe apresentar as boas novas de Cristo. Elas foram ousadas ao tentar enfrentar o poder eclesiástico e só o fizeram porque criam no sacerdócio universal dos cristãos, entendendo que qualquer pessoa podia ter acesso a Deus. Contudo, isso teve muita repercussão e teve consequências graves entre elas, entre os cristãos da época e principalmente entre as beguinas. Mas também elas formaram muitas mulheres valorosas e entre elas está Margarida Poretti, que escreveu o livro O Espelho das Almas Simples. Ela era uma beguina itinerante, ou seja, ela não habitava em uma casa, não fazia parte de uma comunidade fixa, como a maioria das beguinas. Ela era itinerante, ela vivia andando por muitas regiões, por muitas comunidades, e durante essas andanças ela escreveu O Espelho das Almas Simples, em 1290, onde ela aborda o processo de salvação da alma. A metáfora do espelho é ligada na filosofia ao conhecimento de si e de Deus. A alma, em virtude da semelhança, espelha Deus. Ela é a imago Dei. Neste sentido, o espelho é metáfora que evoca a experiência de Deus. Por essa obra e por suas declarações com relação à salvação e à alma, Margarida Poretti foi considerada herege e condenada pela Igreja Católica, e por se recusar a se retratar, ela foi queimada em praça pública. Apesar de algumas inconsistências teológicas que é apresentada pela obra, porque para ela haviam dois tipos de salvação, uma que era pelas obras e outra que se encontrava pela transcendência em Cristo, Margarida Poretti foi uma mulher de Deus que, dentro das suas limitações, dentro do que ela tinha de acesso à teologia e ao conhecimento de Deus, deu o seu melhor e influenciou uma geração para se achegar a Cristo. Em nossos dias, essa mulher de Deus e essas mulheres de Deus, nesse contexto tão adverso, nos ensina a usar a nossa liberdade cristã para glorificar a Deus, para que não sejamos tão omissos em dias em que tudo é permitido, em dias em que os cristãos não são mais tão piedosos, não são mais tão ligados à santificação e à honra como os nossos antepassados. Precisamos rever as nossas condutas, o nosso amor e a nossa paixão pelo Evangelho e usar a nossa liberdade cristã para anunciar ainda mais o Evangelho e honrar a memória desses irmãos que derramaram seu sangue, que foram consumidos literalmente pelo fogo para que o Evangelho fosse anunciado até que em nossos dias houvesse a liberdade, para que eu, por exemplo, estivesse aqui pregando a você através desses vídeos, através da internet, assim como outros milhares de cristãos espalhados por todo o mundo. Então, que eu e você nos juntemos a esse espírito de ousadia e de amor ao Evangelho de Jesus, porque é isso que Ele espera de nós. Como está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo
ao rebanho. Que eu e você façamos isso em nome de Jesus. Amém? Se gostou do vídeo, deixa aquele likezão. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se clicando no botão aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Assista aos nossos outros vídeos e até a próxima. Deus abençoe.